O murmúrio dos convidados enchia o ar como um rumor que não queria morrer. Júlia estava de pé diante do altar, com o vestido mais lindo que havia imaginado, aquele que sua mãe sempre sonhou ver em sua filha no dia do casamento. Tudo ao seu redor parecia suspenso em um silêncio desconfortável, um silêncio que se alongava a cada segundo que passava sem que ele aparecesse. A organizadora da cerimônia se aproximou lentamente, tremendo, e sussurrou com uma voz que parecia quebrar a cada palavra. "Não vai vir. Sinto muito, Júlia. Ele não vem." As palavras foram como cristais se despedaçando no ar. Júlia sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Os convidados começaram a se olhar entre si, a murmurar, a cobrir a boca com as mãos. O organista parou de tocar e a última nota ficou flutuando no ar antes de se apagar completamente. O coração de Júlia não batia. Parecia parado, esperando um milagre que não chegaria. À sua frente, o corredor que deveria percorrer seu futuro marido continuava vazio. Nenhum passo, nenhum som, nenhum sorriso, apenas os rostos das pessoas que a observavam, alguns com pena, outros com curiosidade. Sua irmã Marina se levantou imediatamente da primeira fileira, mas Júlia levantou apenas uma mão enluvada, detendo-a. Se alguém a sustentasse, ia cair e não pensava fazer isso diante de todos. As pérolas de seus brincos balançavam suavemente, lembrando-a das palavras de sua mãe. "São para quando você precisar de força." E essa força, naquele momento, era a única coisa que a mantinha ereta. Respirou fundo, engolindo a humilhação que queimava sua garganta. Ninguém se movia, ninguém sabia o que fazer. E então, entre a multidão imóvel, um leve movimento cortou o ar. Do lado do salão, onde os funcionários do evento e alguns convidados atrasados observavam em silêncio, um homem começou a caminhar em direção ao altar. Alto, com passos firmes, o porte seguro de quem não tem medo de ser visto. Júlia o reconheceu imediatamente. Era Adriano Feitosa, o diretor-geral do Grupo Montblanc. Seu chefe, um homem conhecido por sua seriedade, sua distância e sua fama de nunca se envolver na vida pessoal de seus funcionários. Os murmúrios cresceram. Alguns o identificaram na hora. Não é o chefe dela? O que ele está fazendo aqui? Por que vem em direção a ela? Adriano avançou com calma, sem pressa, com uma expressão que não deixava espaço para dúvidas. Parou diante dela, exatamente na borda de seu véu. Seu terno escuro estava impecável, sua gravata perfeitamente reta, mas em seus olhos havia algo que não coincidia com sua frieza habitual, uma sombra de empatia, uma faísca de determinação. Inclinou-se apenas e sussurrou com voz baixa e firme: "Se precisa de alguém que fique com você hoje, finja que sou o noivo." Júlia o olhou incrédula. Sua respiração se cortou, não pelas palavras, mas porque ele as dizia com total seriedade. Não havia zombaria, não havia compaixão, apenas um oferecimento silencioso para resgatá-la do abismo. "Você não precisa fazer isso", murmurou ela apenas. "Eu sei", respondeu ele com calma, "mas estou aqui." Estendeu-lhe a mão. Por um momento o mundo se deteve. Depois um murmúrio percorreu o salão como uma onda. Algumas pessoas exalaram surpresas, outras prenderam a respiração. Júlia baixou o olhar. Seus dedos tremiam, mas os entrelaçou com os dele. Os flashes começaram a disparar. Alguém soltou um grito abafado. "Isso é uma piada?" Adriano não se abalou. Virou-se para os convidados e com voz firme pronunciou algumas palavras que encheram o salão sem necessidade de elevar o tom. "Houve uma mudança de planos", disse. "Mas a noiva continua sendo a noiva e merece o mesmo respeito que todos vieram dar a ela." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Júlia sentiu os olhares cravados neles, mas pela primeira vez naquela tarde não se sentiu sozinha. Estava de pé ao lado de um homem que havia decidido ficar quando todos os outros duvidaram. Não houve beijo, nem promessas, nem cerimônia. Apenas duas pessoas compartilhando um mesmo ato de dignidade diante do mundo. O banquete continuou de forma estranha, como se todos fingissem que nada havia acontecido. Ninguém sabia o que dizer.
As conversas eram sussurros nervosos entre taças de champanhe. Júlia e Adriano se sentaram juntos na mesa principal, separados por um silêncio que pesava mais que qualquer palavra. Ela brincava com o garfo sem tocar na comida. "Ficam bem esses brincos", comentou ele, observando-a com atenção. "Eram da minha mãe", respondeu com um fio de voz. "Eu sei", disse ele com naturalidade. "Li o artigo que você escreveu ano passado sobre o gala beneficente. Mencionava o que significavam para você." Júlia o olhou surpresa. Não esperava que um homem como ele se lembrasse de algo tão pessoal. "Você realmente leu?" perguntou, tentando sorrir. "Sim", respondeu com serenidade. "Nota-se que você escreve acreditando em coisas que os outros não conseguem ver." Seus olhos se encontraram por um instante. Foi breve, mas bastou para que o silêncio se enchesse de algo diferente, algo que nenhum dos dois quis nomear. Antes que pudesse responder, uma figura se aproximou de sua mesa. Elisa Duarte, amiga do ausente Heitor e sempre pronta para o escândalo, inclinou-se com um sorriso falso. "Desculpem interromper", disse com voz doce, "mas acho que deveriam saber que alguém gravou tudo o que aconteceu. Já está nas redes, 100.000 visualizações em 1 hora. Júlia sentiu a cor desaparecer de seu rosto. Elisa sorriu com malícia. "Te chamam de a noiva substituta. Soa fofo, não é?" Adriano a olhou com um gesto tão frio que o sorriso de Elisa se desvaneceu. Júlia respirou profundamente. "Deixa ela", disse suavemente. "Só veio para se sentir superior." Elisa soltou uma risada breve. "Ah, querida, não preciso disso, já sou." Afastou-se satisfeita, deixando um silêncio desconfortável atrás de si. Adriano a seguiu com o olhar e depois murmurou sem tirar os olhos de Júlia. "Temos que controlar o que se diz e eu não faço as coisas pela metade." "O que quer dizer?" perguntou ela com cautela. "Que já não vamos fingir." Júlia o observou desconcertada. "Fingir o quê?" "Fingir que isso não aconteceu", disse ele com serenidade. "Se vão falar, daremos nossa própria versão." O ruído do salão pareceu desvanecer. Júlia o olhou duvidando se havia escutado bem. "Quer que pareça que somos um casal?" perguntou enfim. "Quero que pareça", respondeu Adriano olhando-a diretamente. "Que você decidiu seguir em frente, que escolheu não desmoronar." O ar se tornou mais denso. As luzes do salão refletiam as lágrimas contidas nos olhos de Júlia, mas não caíram. Adriano pegou sua taça, levantando-a apenas. "Brindemos por isso", disse com calma. Ela o imitou e pela primeira vez naquela longa tarde, seu sorriso não se sentiu quebrado. Os murmúrios seguiam se espalhando pelo salão como um fogo lento. Os convidados fingiam comer enquanto seus olhares voltavam uma e outra vez para a mesa principal, onde Júlia e Adriano permaneciam sentados. Ela sustentava a taça com cuidado, evitando que seus dedos tremessem. Ele, por outro lado, mantinha a calma, observando o lugar como se estivesse em uma reunião de trabalho. Júlia o olhou com uma mistura de desconcerto e gratidão. Seu rosto não mostrava emoção, mas havia em seu olhar uma segurança que lhe dava refúgio. "Não entendo por que está fazendo isso", disse ela com a voz apenas audível. "Porque não penso deixá-la enfrentar isso sozinha", respondeu sem titubear. Um jovem garçom se aproximou nervoso com uma bandeja trêmula. "Desejam provar os canapés?" perguntou tentando sorrir. "Obrigado", disse Adriano pegando um com precisão cirúrgica. Júlia balançou a cabeça negativamente. O garçom se afastou apressadamente, quase tropeçando em um arranjo floral. O silêncio entre eles se tornou mais denso, mas não desconfortável. "Sabe o que isso vai provocar?" perguntou ela com cautela. "Sei, mas é melhor que a humilhação que tentam fabricar para você", contestou ele. "E o que vamos dizer?" murmurou. Adriano se inclinou um pouco, o suficiente para que só ela o escutasse. "Diremos que estávamos juntos desde antes, que seu compromisso com Heitor foi um erro, que hoje ele descobriu a verdade e fugiu de ciúmes." Júlia o olhou atônita. "Está brincando?" Ele sorriu levemente. "Me diga que não é exatamente o que todos vão querer acreditar." Ela quis rir, mas o nó em sua garganta impediu. De algum modo, a história que ele propunha tinha sentido, por absurda que fosse.
E se não acreditarem em você? Perguntou finalmente. Não preciso que acreditem em mim, disse Adriano com serenidade. Só preciso que deixem você em paz. O tempo pareceu se deter enquanto se observavam. Os olhos dele tinham uma firmeza que desarmava. Não era ternura, não era compaixão. Era uma espécie de decisão absoluta. E isso, por alguma razão, a tranquilizou mais que qualquer promessa vazia. Um convidado rompeu o silêncio, levantando-se com torpeza. Então vão se casar? Brincou tentando aliviar o ambiente. Ninguém riu. Adriano o olhou com tal seriedade que o homem voltou a se sentar imediatamente. Júlia baixou o olhar, tentando conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Isso é uma loucura, murmurou. Talvez, respondeu ele. Mas às vezes a loucura é o único refúgio que nos resta quando as pessoas já decidiram te julgar. Ela respirou fundo, tentando assimilar o que acabara de aceitar sem se dar conta. E se isso der errado? Não dará, garantiu Adriano com um tom tão firme que resultava difícil não acreditar. Os convidados começaram a se levantar pouco a pouco. Alguns se aproximaram para murmurar palavras de apoio que soavam mais a curiosidade disfarçada. Outros simplesmente evitavam olhar para Júlia. Quando o último brinde terminou, Adriano se levantou e estendeu sua mão. Vamos, disse com serenidade. Para onde? Enfrentar as câmeras antes que inventem sua própria versão. Ela o olhou alguns segundos, depois assentiu. Caminharam pelo corredor central do salão. O som dos flashes explodiu assim que cruzaram as portas. Júlia se manteve ereta com o queixo alto e o olhar firme. Adriano não soltou sua mão nem um instante. No umbral, ele se inclinou um pouco para ela. Sorria, mas não demais. Que pareça que escolheu a dignidade, não a vingança. Ela obedeceu. Seu sorriso era leve, mas genuíno. Nesse instante, um murmúrio se elevou atrás deles. Júlia! Gritou uma voz conhecida. O coração dela se deteve. Virou lentamente. Ali, de pé, com o terno desabotoado e o rosto decomposto, estava Heitor Andrade. Os convidados se viraram ao mesmo tempo. Os flashes se multiplicaram. Heitor caminhou em direção a ela com passos torpes. Júlia, por favor, me escuta. Foi um erro. Me assustei. Não devia ter ido embora. O olhar de Júlia se endureceu. Você chegou tarde, respondeu com um tom sereno, mas gelado. Não, disse ele com voz trêmula. Só preciso que me perdoe. Podemos continuar com o casamento. Tudo pode se arrumar. Adriano não disse nada. Sua simples presença bastava para colocar pressão no ar. Quem é ele? Perguntou Heitor, olhando para o CEO com desdém. O homem que não fugiu, contestou Júlia com firmeza. Houve um murmúrio entre os presentes. Heitor deu um passo a mais. Você não pode me substituir tão facilmente. Não substituí, replicou ela, sem tirar o olhar. Você se substituiu sozinho quando decidiu me deixar sozinha diante de todos. Heitor engoliu em seco. Estava confuso. Não, interrompeu ela. Estava covarde. O eco de suas palavras ressoou em todo o lugar. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Adriano continuava imóvel, observando com os olhos semicerrados. Júlia, por favor, disse Heitor mais uma vez, tentando pegar sua mão. Ela recuou um passo e levantou a sua, detendo-o. Não se atreva. Não, depois do que fez. Você não tem direito de me tocar. Heitor baixou a cabeça, derrotado. Só quero arrumar isso, sussurrou. Não há nada para arrumar, disse ela com voz firme. O que quebrou foi sua decisão, não um acidente. Adriano deu um passo à frente e colocou suavemente uma mão sobre o ombro de Júlia. Vamos, disse em voz baixa. Ela assentiu. Os dois se viraram avançando em direção à saída, enquanto os fotógrafos capturavam cada segundo. Heitor ficou ali sozinho sob as luzes que antes iluminavam um futuro que já não existia. Quando chegaram ao carro, o ar frio da noite os envolveu. Júlia respirou profundamente, sentindo pela primeira vez que podia fazê-lo sem que doesse. Adriano abriu a porta e esperou que ela subisse. Obrigada, murmurou ela. Por quê? Perguntou ele. Por não me deixar cair. Ele a olhou com serenidade. Não vou deixar.
O veículo avançou entre as ruas silenciosas. Da janela, Júlia via como as luzes da cidade se refletiam no vidro, misturando-se com seu próprio reflexo. Seu celular vibrou com uma mensagem. Você é tendência em todo o país. Você e o CEO. Parabéns ou pêsames, suspirou. Já começou, disse mostrando a tela para Adriano. Ele apenas desviou o olhar da estrada. Então é momento de converter isso em algo que valha a pena. O silêncio voltou a reinar, mas não era o mesmo silêncio que a havia rodeado no altar. Era um diferente, mais leve, um silêncio que anunciava que o pior havia ficado para trás, embora o mais complicado apenas começasse. A cidade continuava acesa, mas no banco traseiro do carro, Júlia finalmente sentiu que a escuridão não a ameaçava, mas a envolvia com calma. O trajeto no carro se prolongou em um silêncio que não incomodava, mas que pesava. Júlia observava o reflexo das luzes na janela, tentando assimilar tudo o que havia ocorrido em tão poucas horas. Adriano, sentado ao seu lado, checava seu celular com a mesma calma com que tomava cada decisão importante. "Para onde vamos?" perguntou ela com voz baixa. "Para minha casa", respondeu sem tirar o olhar da tela. "É o lugar mais seguro agora." "Seguro", repetiu ela desconcertada. "Sim, a mídia está na frente da sua casa. Não precisa passar por isso esta noite." Júlia quis protestar, mas a simples ideia de se enfrentar aos flashes e às perguntas a esgotou imediatamente. Assentiu com um leve gesto e apoiou a cabeça no encosto. Lá fora, as ruas de São Paulo se estendiam silenciosas sob a luz tênue dos postes. "Sempre é assim tão calculista?" perguntou após alguns segundos. "Só quando o caos ameaça ganhar", contestou Adriano sem olhá-la. "Então deve ter vivido muito caos", disse com uma tentativa de sorriso. Pela primeira vez, ele a olhou de soslaio e em sua expressão apareceu uma sombra de algo parecido à ternura. Mais do que parece. O carro parou diante de um edifício de fachada sóbria, moderno, com janelões altos e linhas limpas. Júlia reconheceu o logotipo do Grupo Montblanc, gravado discretamente no portão. Adriano saiu primeiro e abriu a porta para ela. "Venha", disse oferecendo a mão. A jovem hesitou, mas finalmente a aceitou. Seu contato era firme, caloroso, e embora a situação lhe resultasse estranha, não sentiu medo. O porteiro do local o cumprimentou com uma inclinação respeitosa. "Boa noite, Sr. Feitosa." "Boa noite. Ninguém entra sem minha autorização", respondeu ele com um tom que não admitia discussão. Subiram por um elevador privado que deslizou em silêncio até o último andar. Quando as portas se abriram, Júlia se encontrou diante de um amplo penthouse minimalista decorado com tons neutros, arte discreta e uma vista impressionante da cidade. "Não imaginava que morasse aqui", disse ela. "Ninguém imagina. Prefiro manter assim", respondeu Adriano, pendurando o paletó em um cabide. Ela caminhou alguns passos tentando disfarçar a mistura de cansaço e assombro. "Sempre está tão arrumado?" perguntou observando os espaços perfeitamente alinhados. "Quase sempre. Laura se encarrega de que não pareça um museu." "Sua assistente", lembrou ela. "A única pessoa que suporta meu caráter há anos", respondeu com um sorriso breve. Nesse momento, o silêncio voltou a cair entre ambos. Adriano se dirigiu à cozinha e tirou 2 xícaras. "Café ou chá?" "Chá, por favor." Télia assentiu e começou a preparar as infusões com movimentos tranquilos, quase mecânicos. Júlia o observava à distância. Havia algo nele que não se encaixava com a imagem que todos tinham do empresário implacável. Quando voltou, ofereceu a xícara e se sentou diante dela na bancada. "Precisamos estabelecer um plano", disse com naturalidade. "Um plano", repetiu ela. "Sim. Se deixarmos que a mídia fale sem direção, amanhã terão te transformado numa caricatura. Precisamos controlar a história." Júlia o observou com incredulidade. "Fala como se isso fosse uma estratégia de empresa?" "É de certo modo", respondeu ele com calma. "Sua imagem e a minha estão envolvidas. Não penso permitir que te destruam publicamente." Ela baixou o olhar, mexendo o chá sem bebê-lo. "Não quero continuar mentindo." "Não mentirá", disse Adriano.
Diremos que decidimos manter nossa relação em segredo por respeito ao trabalho. Ninguém precisa saber mais. Júlia levantou a vista surpresa. E você está disposto a carregar com tudo isso? Já fiz uma vez pelos meus funcionários. Não vejo por que não fazer agora por alguém que merece. Suas palavras a deixaram sem resposta. Pela primeira vez desde a cerimônia, sentiu que podia respirar sem que o peito doesse. Uma suave risada interrompeu o silêncio. Nunca pensei que acabaria assim meu casamento, disse ela, quase rindo de si mesma. Adriano levantou uma sobrancelha. Sabe como pensava que terminaria? Com dança, com brindes, com promessas, contestou com ironia. Tem dança, brindes e promessas, replicou ele com serenidade. Só mudaram as circunstâncias. Ela o olhou e por um instante o peso do dia pareceu se dissipar. Não sei se rio ou choro, confessou. Faça as duas coisas, disse ele. Às vezes é o mais sensato. Uma voz feminina interrompeu desde a porta do corredor. Desculpe, Sr. Feitosa. Não sabia que havia voltado. Era Laura Rios, sua assistente. Trazia nas mãos uma pasta e um pequeno pacote embrulhado. Não tem problema, disse Adriano. O que traz aí? O comunicado que pediu e algo que enviaram em seu nome. Deixei revisado. Perfeito. Deixe sobre a mesa, por favor. Laura assentiu, mas seu olhar se pousou um segundo em Júlia. Deve estar exausta, disse amigavelmente. Se desejar, posso preparar o quarto de hóspedes. Obrigada, respondeu Júlia com um sorriso. Seria de grande ajuda. Quando Laura se retirou, Adriano observou Júlia alguns segundos a mais. Não precisa ficar se não quiser. Eu sei, respondeu ela, mas não tenho para onde ir sem que me persigam. Então fique, disse simplesmente. Um tempo depois, já no quarto que Laura havia preparado, Júlia se sentou na cama. A textura suave do roupão roçava sua pele enquanto observava pela janela a cidade iluminada. Na mesinha de cabeceira estavam seus brincos de pérola descansando sobre um lenço dobrado. Pegou-os entre seus dedos. As palavras de sua mãe ressoaram mais uma vez. São para quando precisar lembrar quem você é. Não era o casamento que havia imaginado, nem o futuro que havia planejado, mas ali estava, viva, inteira, respirando entre as ruínas do que pensou que seria sua felicidade. Bateram suavemente na porta. Posso entrar? Era a voz de Adriano. Sim, pode, respondeu. Ele entrou sem gravata, com as mangas da camisa dobradas e o gesto mais relaxado que havia visto em todo o dia. Só queria ter certeza de que está bem, disse. Estarei, contestou ela com um tom mais firme do que esperava ter. Não precisa fingir comigo. Não estou fingindo, sussurrou olhando os brincos que segurava. Então fico contente em saber. Adriano ficou em silêncio alguns segundos, como se quisesse dizer algo mais, mas preferisse não fazê-lo. Finalmente assentiu. Descanse, Júlia. Amanhã falaremos com a equipe de comunicação e resolveremos o resto. Obrigada por tudo, murmurou ela. Ele assentiu e saiu. Quando a porta se fechou, Júlia se deitou lentamente e deixou que o cansaço a vencesse. Lá fora, as luzes da cidade piscavam e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem medo. Na sala, Adriano permaneceu um longo tempo junto à janela, observando o horizonte. Não sabia por que o havia feito, por que havia intervindo naquele casamento, nem o que esperava conseguir realmente. Só sabia uma coisa. Quando a viu sozinha no altar, não pôde ficar sentado. Algo dentro dele simplesmente não permitiu. Essa noite, enquanto o relógio marcava 2 da madrugada, ambos dormiam em quartos separados sob o mesmo teto, sem saber que o verdadeiro começo de suas vidas acabara de se escrever. Vamos fazer um jogo para quem lê os comentários. Escrevam a palavra brigadeiro na seção de comentários. Só os que chegaram até aqui vão entender. Continuemos com a história. O amanhecer chegou com uma luz cinza que se filtrava entre as cortinas do penthouse. Júlia abriu os olhos lentamente, com a mente ainda presa entre as memórias do dia anterior e o silêncio que a rodeava. Durante alguns segundos, não lembrou onde estava. Depois, ao reconhecer o quarto alheio e o aroma tênue de café recém-feito, a realidade voltou como um golpe suave, mas inevitável.
Sentou-se devagar, puxando o lençol. Seu vestido de noiva já não estava ali. Laura o havia guardado numa caixa na noite anterior. Sobre a penteadeira, havia deixado uma camisa branca e uma calça de tecido leve, acompanhadas de um bilhete escrito com letra arrumada, para que se sinta mais confortável. Júlia sorriu apenas. A ideia de vestir a roupa do homem que havia salvado sua dignidade era estranha, mas não desagradável. Vestiu-se, prendeu o cabelo e, antes de sair, colocou os brincos de pérola nas orelhas. Olhar-se no espelho foi diferente essa manhã. Não se viu como a mulher abandonada diante de todos, mas como alguém que havia sobrevivido ao seu pior dia. Na cozinha, Adriano estava de pé diante da cafeteira, impecavelmente vestido, com um terno cinza escuro e uma gravata azul. Sua concentração era absoluta, como se o simples ato de preparar café requeresse a mesma precisão que uma reunião executiva. "Bom dia", cumprimentou Júlia com voz suave. Ele se virou. "Bom dia. Dormiu bem?" Não era uma pergunta, mas uma afirmação. "O suficiente", respondeu ela, se aproximando da bancada. "Perfeito. Temos uma manhã ocupada." Estendeu uma xícara de café sem açúcar, exatamente como ela gostava, algo que não se lembrava de ter mencionado. "Ocupada?", perguntou, tomando um gole. "A equipe de relações públicas chega em 20 minutos", explicou. "Vamos estabelecer a versão oficial dos fatos antes que a mídia continue inventando." Júlia o observou um momento, analisando cada palavra. "E qual será essa versão?" "Aqui te devolve o controle", contestou sem rodeios. "Se a história vai girar em torno de você, pelo menos que você a conte." O som da campainha interrompeu a conversa. Laura apareceu na porta acompanhada de 3 pessoas. Um fotógrafo, uma assessora de imagem e uma jovem encarregada de mídias digitais. Todos cumprimentaram com respeito, embora com evidente curiosidade, ao ver Júlia no apartamento do CEO. "Bom dia, senhor Feitosa", disse a assessora. "Tudo pronto para a sessão e o comunicado." "Obrigado, Cláudia. Quero que as fotos sejam sóbrias, sem poses. Nada de dramatismo, entendido?" Júlia arqueou uma sobrancelha. "Sessão? Do que está falando?" "Demonstrar que está bem", respondeu ele com serenidade. Não com palavras, mas com presença. Ela suspirou, sabendo que resistir não teria sentido. Passou a hora seguinte entre câmeras e luzes suaves, sentada junto a uma mesa de vidro, enquanto o fotógrafo pedia gestos naturais. Adriano permanecia ao fundo, observando cada tomada com a atenção de quem supervisiona uma operação importante. Quando finalmente terminaram, ele se aproximou. "Saíram bem, não precisou fingir." "Isso foi o mais difícil", disse ela com meio sorriso. A equipe se retirou pouco depois, deixando o penthouse em silêncio outra vez. Júlia se recostou no sofá exausta. "Isso também é parte de sua estratégia?", perguntou. "Não", disse Adriano, servindo um copo d'água. "Se isso é parte de ajudá-la a recuperar sua história." Ela o olhou intrigada. "Sempre é assim com todos os funcionários que têm uma crise?" "Não, só com os que me importam." A sinceridade de sua resposta a desarmou. Não havia ironia nem insinuação, apenas uma verdade dita com calma. Júlia desviou o olhar procurando refúgio na vista da cidade. "Suponho que terei que me acostumar a esta nova vida", murmurou. "Não precisa se acostumar", disse ele. "Só sobreviver à tempestade até que se dissipe." Um silêncio confortável se instalou entre ambos. A calma da manhã contrastava com o caos do dia anterior. No entanto, o som insistente do telefone quebrou essa tranquilidade. Adriano atendeu sem tirar o olhar dela. "Sim, entendo. Não darei declarações. Façam o que for necessário." Desligou com um gesto firme. "Problemas?", perguntou Júlia. "Só o reflexo do barulho", respondeu ele. "Alguns investidores estão inquietos. Querem saber se a notícia do nosso suposto compromisso afetará as operações do grupo." "E afetará. Só se eu permitir que aconteça." Ela assentiu devagar. "Você é bom para apagar incêndios." "Nem sempre", disse com um tom quase melancólico. "Alguns só se aprende a controlar." Júlia o observou com curiosidade. Pela primeira vez,
viu nele algo mais que a imagem de um empresário impecável. Havia cansaço em seus olhos, uma sombra que não era de sono, mas de solidão. "E você?", perguntou ele de repente. "Como se sente com tudo isso?" "Estranhamente tranquila", respondeu ela depois de pensar. "Suponho que quando você toca o fundo, qualquer chão parece firme." "Boa resposta", disse ele com um leve sorriso. Nesse momento, o elevador soou novamente. Laura apareceu se assomando com certa cautela. "Desculpem a interrupção, Sr. Feitosa, mas a Sra. Dulce insiste em vê-lo." "Quem?", perguntou Júlia, desconcertada. "Minha vizinha", respondeu Adriano com um suspiro. Antes que pudesse dizer mais, uma mulher de cabelo branco e casaco cor de vinho entrou sem esperar permissão, sustentando uma forma de vidro. "Ah, finalmente encontro vocês", exclamou a Sra. Dulce com entusiasmo. "Vi tudo nas notícias, jovens. Que história tão romântica." Júlia ficou sem palavras. Adriano tentou intervir. "Senhora Dulce, não era necessário..." "Claro que era", interrompeu ela. "Quando um casal sobrevive a um escândalo assim, precisa de algo doce. Trouxe bolo de canela para vocês." Deixou a forma sobre a mesa e olhou para Júlia com ternura. "Querida, você é muito corajosa." "E você?", disse apontando para Adriano. "Finalmente fez algo que não parece uma reunião de negócios." "Obrigado, acho", respondeu ele tentando manter a compostura. A senhora riu. "Não percam tempo se preocupando com o que a gente diz. Se vão fingir amor, façam direito. E se não for fingido, melhor ainda." Depois se foi com a mesma energia com que havia entrado, deixando atrás de si o aroma de canela e um silêncio que durou vários segundos. "Essa mulher é única", comentou Júlia finalmente. "E perigosa", replicou Adriano. "Se decidir que somos um casal de verdade, a cidade inteira saberá antes do meio-dia." "Então não dê motivos para ela duvidar", brincou ela, e pela primeira vez em dias, ambos riram com naturalidade. A tarde chegou sem que se dessem conta. O comunicado oficial saiu às 6, assinado pelo departamento de imprensa do grupo Mont Blanc. Nele se esclarecia que Adriano Feitosa e Júlia Guimarães mantinham um relacionamento privado há meses e que as circunstâncias do evento nupcial haviam sido mal interpretadas. A nota fechava com uma frase que ele mesmo escreveu: "Quando alguém cai, a dignidade se demonstra em quem decide sustentá-la." Júlia a leu várias vezes. "Sou a mais a você que a mim." "É a ideia", respondeu ele com um gesto leve. "Mas a mensagem é sua." Ao anoitecer, enquanto o prédio ficava em silêncio, Júlia se sentou junto à janela com uma xícara de chá. Adriano estava de pé a alguns metros, observando as luzes que se acendiam na cidade. "O que acha que dirão amanhã?", perguntou ela. "Que o escândalo se converteu em conto de fadas", respondeu sem hesitar. "E se não for?", ele a olhou. "Então será uma história real. As reais doem, mas também ensinam." Júlia o observou em silêncio. Seu perfil recortado contra a luz tênue lhe pareceu diferente, menos frio, mais humano. Pela primeira vez, pensou que talvez o que havia começado como uma mentira pudesse se transformar em algo que nem mesmo ele tivesse planejado. Enquanto o relógio marcava 11, ambos permaneceram em silêncio, olhando a cidade que seguia seu curso, sem saber que, num andar alto, duas vidas que não deveriam ter se cruzado começavam a se entrelaçar sem remédio. A manhã seguinte começou com o som insistente do telefone de Adriano. Desde cedo, a mídia havia enchido as ruas em frente ao grupo Mont Blanc, e as manchetes falavam do suposto romance entre o empresário mais reservado de São Paulo e a mulher que havia sido abandonada no altar. Júlia observava da janela do penthouse com uma mistura de incredulidade e cansaço. Na calçada, os repórteres sustentavam microfones, câmeras e flores, esperando uma declaração que não chegaria. "Não posso acreditar", murmurou. "2 dias atrás, tudo o que queria era me casar e agora virei notícia." Adriano deixou seu telefone sobre a mesa e a olhou com calma. "O mundo sempre precisa de uma nova história para contar. Hoje você é a protagonista." Ela soltou uma risada seca.
Não sei se isso é um elogio ou um aviso. As duas coisas, respondeu ele ajeitando o paletó. Laura apareceu na porta sustentando uma pasta. A equipe de imprensa confirmou as entrevistas solicitadas. Os jornalistas querem sua versão antes do gala beneficente desta semana. Perfeito, disse Adriano sem hesitar. Organizaremos uma exclusiva, uma só entrevista controlada. Júlia franziu a testa. O gala beneficente. Não acho que seja boa ideia que apareçamos juntos outra vez. Exatamente por isso, respondeu ele. Se não fizermos, parecerá que estamos escondendo algo. Ela o olhou em silêncio. Havia aprendido em poucos dias que discutir com Adriano Feitosa era inútil. Sua forma de pensar tinha uma lógica implacável que, embora a irritasse, a fazia se sentir protegida. Está bem, disse, mas desta vez não penso ficar calada. Não pedirei que fique, replicou ele com um tom sério. Só seja você mesma. Isso bastará. Laura se retirou deixando atrás de si um ar de expectativa. Júlia suspirou caminhando para a mesa. Como faz para se manter tão tranquilo? Porque os escândalos só assustam os que têm algo a perder. E você não tem nada a perder? Demais, admitiu ele, mas aprendi a não mostrar. Sua sinceridade a pegou de surpresa. Por um momento, olhou-o não como seu chefe, mas como um homem que carregava mais peso do que mostrava. Horas depois, um estilista e uma pequena equipe chegaram para preparar Júlia para a entrevista. Ela se deixou maquiar com paciência, olhando seu reflexo no espelho. Não via a mulher derrotada que chorou diante do altar, mas alguém que começava a compreender seu próprio valor. Quando tudo esteve pronto, desceram juntos ao estúdio que Adriano havia preparado numa sala de conferências do andar inferior. As câmeras estavam ligadas e diante delas esperava uma jornalista de meia-idade com sorriso amável e olhos experientes. Bom dia, senhor Feitosa, senhorita Guimarães, cumprimentou. Obrigada por aceitar esta conversa. Obrigado a você, respondeu Adriano apertando sua mão. Sentaram-se um ao lado do outro. Júlia respirou fundo tentando manter a calma. A entrevistadora começou com perguntas suaves, como se haviam conhecido, como era trabalhar juntos, o que os unia além do trabalho. Adriano respondeu com elegância. Compartilhamos valores, disse com naturalidade. Ambos acreditamos que o importante não é o que se perde, mas o que se decide proteger. Júlia o olhou de soslaio, notando a habilidade com que transformava tudo numa mensagem impecável. Quando a jornalista se voltou para ela, a respiração de Júlia se acelerou apenas. E você, senhorita Guimarães, o que sentiu no altar quando compreendeu que seu noivo não chegaria? O estúdio ficou em silêncio. As luzes pareciam mais intensas, o ar mais denso. Júlia baixou a vista um instante, depois levantou a cabeça com serenidade. Senti que tudo o que eu era desmoronava, disse devagar. Mas também entendi algo. Quando o chão desaparece, só se pode escolher como cair. A entrevistadora assentiu comovida. E ele, disse olhando para Adriano, decidiu sustentá-la. Não precisava, corrigiu Júlia com um leve sorriso, mas fez mesmo assim. As palavras flutuaram no ar, sinceras e simples. Adriano a observou em silêncio, como se por um momento se esquecesse das câmeras. A entrevista continuou durante meia hora. No final, a jornalista se levantou com um sorriso genuíno. Obrigada a ambos. Foi a conversa mais honesta que tive em meses. Quando a equipe se retirou, Adriano se aproximou de Júlia. Esteve impecável. Não fiz nada especial. Exatamente por isso, respondeu ele. Foi real. Isso não se ensaia. Ela o olhou agradecida. Pela primeira vez sentiu que podia enfrentar o que viesse, sem temer tanto o julgamento dos outros. Essa tarde, enquanto o sol caía sobre a cidade, o vídeo da entrevista se difundiu por todas as partes. Os comentários eram milhares. Que coragem! Finalmente uma história de dignidade. O amor verdadeiro nasce nos piores momentos. Em questão de horas, a narrativa havia mudado. O que começou como um escândalo se transformava num símbolo de fortaleza e superação. Adriano, no entanto, não se deixava enganar. As ondas mudam rápido, disse enquanto revisava as notícias em seu tablet. Hoje te elogiam.
Amanhã vão querer te ver cair. Júlia, em contrapartida, se limitou a sorrir. Então aproveitemos enquanto dura a calmaria. Essa noite o penthouse estava em silêncio. Ela se encontrava na varanda, envolta numa manta, olhando as luzes do centro. Adriano saiu pouco depois com 2 taças de vinho. Brindemos, disse, estendendo uma. Por quê? Pela mentira mais honesta que disse na minha vida. Júlia riu. E qual foi? Dizer que te conhecia desde antes, porque, embora não seja verdade, hoje sinto que sim. O vento frio moveu seu cabelo, e por um instante nenhum dos dois falou. Havia algo no ar, uma tensão que não nascia do escândalo nem da imprensa, mas da cumplicidade silenciosa que haviam construído. Adriano, disse ela olhando a taça, o que acontece se isso deixa de ser só uma estratégia? Ele sustentou seu olhar. Então deixará de ser mentira. O silêncio se alongou. Os dois sabiam que haviam cruzado uma linha invisível, mas nenhum quis dar um passo atrás. A porta da varanda se abriu e Laura apareceu com uma pasta nas mãos. Perdão por interromper, mas chegou uma mensagem urgente do conselho diretor. Adriano pegou a pasta, revisou e franziu o senho. Patrícia Salgueiro pediu uma reunião extraordinária. Quer discutir meu comportamento público? Meu comportamento? Perguntou Júlia. O meu também, disse ele com tom grave. E quando Patrícia convoca, não é para parabenizar. Laura se retirou, deixando um silêncio denso atrás de si. Quem é ela exatamente? Perguntou Júlia. Presidenta do conselho. Mulher brilhante e perigosa, respondeu Adriano, apoiando a taça na varanda. Não tolera fraquezas, menos ainda emoções. Então suponho que não agradará o que estamos fingindo, disse ela com ironia. Nem o que começa a não ser fingido, murmurou ele. Júlia o olhou com curiosidade, mas antes de poder responder, Adriano já havia voltado ao interior do apartamento. Descanse, disse da porta. Amanhã será um dia longo. Ela ficou na varanda alguns segundos mais, observando como as luzes do horizonte pareciam se multiplicar. Sua vida havia se convertido num turbilhão, mas pela primeira vez não queria escapar dele. Ao entrar, deixou os brincos sobre a mesa. As pérolas refletiram o resplendor tênue do apartamento, como se guardassem em silêncio tudo o que ainda estava por vir. Adriano revisava documentos em sua mesa. Sabia que a reunião com o conselho seria um desafio, mas o que realmente o preocupava não era o dano à sua reputação, mas o que começava a sentir pela mulher que, sem querer, havia mudado o rumo de sua vida. Essa noite, nenhum dos dois dormiu completamente. A cidade parecia conter a respiração junto com eles, esperando ver que história se escreveria depois. O relógio marcava 9 da manhã, quando Adriano e Júlia cruzaram o saguão principal do grupo Mont Blanc. O ambiente estava diferente, mais tenso que de costume. Os funcionários evitavam olhá-los diretamente, mas todos sabiam por que estavam ali. A reunião extraordinária convocada pelo conselho não era um assunto qualquer. Júlia mantinha as costas retas, tentando disfarçar o nervosismo que a consumia por dentro. Adriano caminhava ao seu lado com passo firme, impecável em seu terno preto e gravata azul escura. Seu rosto, como sempre, era uma máscara de serenidade. Sempre são assim as reuniões com o conselho? Perguntou ela em voz baixa. Não, respondeu ele sem olhá-la. Às vezes são piores. Ao chegar ao andar superior, a secretária os conduziu a uma sala ampla com uma mesa de vidro alongada. Ao fundo, a presidenta do conselho, Patrícia Salgueiro, esperava de pé, com as mãos cruzadas e uma expressão impenetrável. Vestia um terno cor de carvão e levava o cabelo preso com precisão cirúrgica. Sua simples presença impunha respeito. Senhor Feitosa, disse com voz cortante. Senhorita Guimarães, que coincidência vê-los juntos outra vez. Adriano não se alterou. Bom dia, Patrícia. Ela o observou um instante, depois dirigiu o olhar para Júlia como se avaliasse cada detalhe. Suponho que já sabe por que o chamei, continuou Patrícia, voltando-se novamente para ele. Imagino que tenha a ver com o comunicado oficial e a entrevista de ontem, respondeu Adriano com serenidade. Exato, disse Patrícia. O conselho considera que seu relacionamento com uma funcionária do grupo
em meio a um escândalo midiático, coloca em risco a estabilidade de nossa imagem corporativa. Júlia se tensou, mas Adriano não piscou. O risco já existia antes de eu intervir, replicou ele. A única coisa que fiz foi evitar que a marca ficasse associada à humilhação pública de um de seus próprios membros. Um murmúrio percorreu a mesa. Patrícia o interrompeu com um gesto. Não vim discutir suas intenções, Adriano. Vim lembrá-lo de que as decisões pessoais também têm consequências empresariais. Adriano apoiou ambas as mãos sobre a mesa. E eu vim lembrar você de que o grupo Montblanc sempre sobreviveu porque apostamos nas pessoas antes que nos títulos. Júlia o olhou com uma mistura de admiração e medo. Patrícia sorriu com frialdade. Então assumo que está disposto a responder por essas decisões. Claro. A presidenta girou para Júlia. E você, senhorita Guimarães, é consciente do que representa para esta companhia? Perguntou com tom inquisitivo. Sou, respondeu Júlia sem tirar o olhar. E também sei que minha situação pessoal se tornou pública sem meu consentimento. Mas aceitou seguir o jogo do senhor Feitosa, replicou Patrícia, afiando as palavras. Foi uma decisão profissional ou emocional? Foi humana, disse Júlia com voz firme. O silêncio foi imediato. Até Adriano a observou surpreso. Patrícia semicerrou os olhos avaliando-a. Interessante, disse finalmente. Tem caráter, mas aqui não premiamos a valentia emocional, e sim os resultados. Então, olhe para eles, interveio Adriano. As ações subiram 3 pontos desde que saiu o comunicado. A imprensa internacional nos apresenta como exemplo de liderança humana. A história por agora está a nosso favor. Patrícia manteve sua expressão fria, mas o leve tremor em sua mandíbula a atraiu. Só por agora, advertiu. A simpatia pública é efêmera, e quando se dissipar, os investidores buscarão uma cabeça para culpar. Que me culpem a mim, respondeu ele com calma. Farão, assegurou ela. E espero que quando isso ocorrer, se lembre de que o conselho não salva ninguém 2 vezes. Com um golpe seco, fechou a pasta que tinha diante dela e se dirigiu à porta. Antes de sair, se deteve junto a Júlia. Uma última coisa, senhorita Guimarães. Seu tom baixou, mas não perdeu dureza. As mulheres fortes são necessárias, mas as imprudentes são substituíveis. Cuide da diferença. Depois se foi. O som de seus saltos se perdeu pelo corredor. Júlia exalou, sentindo finalmente o ar retornar aos seus pulmões. Adriano ficou em silêncio, olhando o vazio alguns segundos antes de falar. Não tenha medo dela. Assim prova às pessoas que respeita. Não tenho medo, disse Júlia, embora sua voz traísse um leve tremor. Só a entendo. Entendê-la, repetiu ele intrigado. Sim, as mulheres como ela aprendem a sobreviver controlando tudo. Talvez em algum momento também a deixaram sozinha, diante de um público. Adriano a observou alguns segundos. Você é mais perceptiva do que imagina. Saíram da sala e caminharam pelo corredor em silêncio. O ar cheirava a desinfetante e tensão acumulada. Ao entrar no elevador, Júlia se encostou na parede de aço. E agora o que acontece? Perguntou. Nada que não esperasse, respondeu Adriano, ajustando a gravata. Patrícia tentará vigiar cada movimento nosso, mas não pode me destituir sem o voto unânime do Conselho, e isso não ocorrerá enquanto mantiver os números no verde. Então somos uma estratégia rentável, disse Júlia, com um sorriso irônico. Digamos que somos um investimento de alto risco, respondeu ele. O elevador parou no andar dos escritórios principais. Quando as portas se abriram, vários funcionários se afastaram rapidamente, fingindo estar ocupados. No entanto, Júlia conseguiu escutar alguns murmúrios. Ali estão eles, sussurrou uma voz feminina. Os da história do século. Quem diria que ela trabalhava aqui? Adriano notou. Não escute nada disso, disse ao ouvido dela. As pessoas precisam de entretenimento, né? Vou tentar, respondeu com um sorriso forçado. Essa tarde, enquanto Adriano atendia reuniões, Júlia decidiu passar pelo departamento de comunicação para colaborar com os comunicados. Sabia que a reputação de ambos dependia de cada palavra. Os funcionários a observavam com mistura de respeito e curiosidade.
Ao sair do elevador, encontrou Elisa Duarte esperando encostada na parede, impecável em seu vestido cor creme. Ora, ora, disse com um sorriso venenoso, se não é a noiva mais famosa de São Paulo. Bom dia, Elisa, respondeu Júlia com calma. Ah, não finja formalidade comigo, querida. Me pergunto quanto tempo levará para entediar o Adriano. Júlia a olhou diretamente sem se alterar. Suponho que o mesmo que você, para se esquecer do sobrenome dele, respondeu passando ao seu lado. Elisa arqueou uma sobrancelha ferida em seu orgulho. Tenha cuidado, Júlia. Alguns contos de fadas se convertem em tragédias quando a protagonista esquece seu lugar. Júlia parou e girou apenas a cabeça. E outros terminam bem quando a protagonista decide escrevê-los ela mesma. Elisa apertou os lábios, incapaz de responder. Júlia continuou seu caminho, deixando atrás de si um eco de dignidade que nem os rumores podiam apagar. Horas depois, quando o prédio ficou vazio, Adriano apareceu em seu escritório com 2 xícaras de café. Se defendeu bem, disse entregando uma. Aprendi com o melhor, respondeu ela aceitando-a. Ele sorriu apenas. Amanhã iremos juntos ao gala da fundação. Será a nossa primeira aparição pública oficial. E se Patrícia souber, já sabe. E exatamente por isso devemos fazer. Júlia assentiu, embora seu peito se apertasse ante a ideia. Nunca imaginei que fingir um relacionamento fosse mais exaustivo que planejar um casamento. Porque isso não é fingir, disse Adriano com voz baixa. É sobreviver. Seus olhares se cruzaram e o silêncio voltou a encher tudo. Havia algo novo em seus olhos, algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear ainda. Quando Júlia saiu do prédio essa noite, o ar estava frio, mas não hostil. Olhou para o céu e viu as primeiras luzes se acenderem sobre a cidade. Não sabia se o que estava vivendo era uma história de amor ou uma estratégia, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que o rumo já não era marcado por outros. Lá em cima, da janela de seu escritório, Adriano a observou se afastar e, embora seu rosto continuasse imperturbável, no fundo sabia que algo nele também havia começado a mudar. Vamos fazer outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra coxinha. Os que chegaram até aqui vão entender a piada. Continuemos com a história. A noite do gala chegou mais rápido do que Júlia esperava. Toda São Paulo parecia falar do evento do Grupo Mont Blanc, a celebração anual que reunia empresários, políticos e figuras públicas, sob a desculpa de arrecadar fundos para obras sociais. Mas desta vez, não era a causa o que atraía a atenção. Era o casal do momento, o enigmático Adriano Feitosa e a mulher que todos haviam visto sendo abandonada no altar. No penthouse, Júlia se olhava diante do espelho com as mãos trêmulas. O vestido que Adriano havia mandado preparar para ela era de um tom marfim elegante, sem excessos. Tinha uma queda suave que ressaltava sua figura sem pretensão. Em seu pescoço brilhavam os brincos de pérola, seu amuleto. Laura entrou em silêncio, levando uma pequena caixa. São para você, disse. O senhor Feitosa pediu que estivessem prontas. Dentro havia um broche dourado em forma de folha. Júlia o pegou entre os dedos. Obrigada, Laura. Fez uma pausa antes de acrescentar. Ele está pronto. Mais do que parece, respondeu a assistente. Não diz, mas se nota que esta noite lhe importa. Júlia ficou pensativa enquanto Laura saía. Lá fora, o murmúrio dos carros e a brisa fria de janeiro batiam nas janelas. Quando Adriano apareceu na porta do closet, ela levantou a vista. Ele estava impecável num smoking preto com o porte tranquilo de quem domina cada espaço que pisa. Mas ao vê-la, algo em seu olhar se suavizou. Está perfeita, disse sem hesitar. Ia dizer o mesmo para você, respondeu ela com um sorriso leve. Caminharam juntos até o elevador privado. O trajeto em silêncio bastou para que a tensão se instalasse entre ambos. Ao chegar ao saguão, um motorista os esperava junto a um automóvel preto brilhante. Pronta? Perguntou Adriano antes de abrir a porta. O mais pronta que se pode estar para enfrentar toda a imprensa do país. O trajeto foi breve. Quando o carro parou diante do edifício de vidro onde se realizava o gala, os flashes começaram a disparar com força. Júlia respirou fundo. Adriano ofereceu a mão
e ela a pegou sem hesitar. Desceram do veículo sob uma chuva de luzes e gritos de repórteres. Adriano confirma seu namoro com a senhorita Guimarães? Foi verdade que ela trabalhava sob sua direção direta? Júlia, como se sente depois do altar? Ela sustentou o sorriso, embora seu coração batesse com força. Adriano inclinou levemente a cabeça para ela. Só me olhe, sussurrou. Nada mais importa. Caminharam pelo tapete vermelho entre os flashes para dentro. A atmosfera era diferente, elegante, serena, com música de cordas enchendo o ar. Os convidados giraram discretamente para observá-los. Alguns sorriram com cortesia, outros com curiosidade. Júlia se sustentou com dignidade, sentindo cada olhar como um exame silencioso. Adriano a conduziu até uma mesa próxima ao centro do salão, onde os esperava Patrícia Salgueiro. A mulher os recebeu com um sorriso diplomático que não chegava aos olhos. Que prazer vê-los, senhor Feitosa, disse levantando sua taça. E você, senhorita Guimarães, devo admitir que está encantadora. Obrigada, respondeu Júlia com amabilidade. Tento estar à altura do evento. E do personagem, imagino, replicou Patrícia com sutileza. Adriano interveio antes que a tensão crescesse. Esta noite não falaremos de negócios, disse com tom tranquilo. Só de resultados. E o resultado é que superamos a meta de doações antes de iniciar o leilão. Patrícia sorriu com fingido orgulho. Sempre tão eficiente, embora ultimamente pareça distraído. Antes que ele pudesse responder, uma voz familiar interrompeu a conversa. Júlia. O tempo se deteve. Ela girou lentamente. De pé, a poucos metros, estava Heitor Andrade, seu ex-noivo. Vestia um smoking alugado e um gesto de falsa segurança. O que faz aqui? Perguntou ela com um tom mais sereno do que sentia. Me convidaram, respondeu ele. Trabalho para um dos patrocinadores. Não sabia que viria. Adriano permaneceu em silêncio, observando a cena sem intervir. Heitor deu um passo mais perto. Preciso falar com você, murmurou. A sós. Não há nada para dizer, contestou ela com firmeza. Por favor, só um minuto. Elisa Duarte, sempre à espreita, se aproximou com um sorriso venenoso. Que cena tão interessante, sussurrou para Patrícia. O passado e o presente no mesmo salão. Júlia respirou fundo. Não podia permitir que o escândalo voltasse a se formar. Se tem algo para dizer, diga aqui, disse olhando para Heitor. Ele engoliu em seco. Só queria me desculpar. Fui um idiota, me assustei, só isso. Não, o interrompeu ela. Você não se assustou, você fugiu. Não há desculpa que apague isso. A música do salão baixou de volume. Várias pessoas os observavam com interesse. Adriano se levantou lentamente e se colocou ao seu lado sem dizer palavra. A simples ação bastou para marcar limites. Heitor apertou os punhos. Então agora ele é seu salvador? Sua nova história? Júlia o olhou fixamente. Não preciso de salvadores, preciso de respeito. E ele me deu isso quando você não foi capaz. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Heitor a observou com uma mistura de raiva e tristeza antes de desviar o olhar. Te desejo sorte, disse com voz apagada e se afastou entre os convidados. Adriano exalou devagar, evitando qualquer gesto de triunfo. Está bem? Perguntou. Sim, respondeu ela, olhando-o com sinceridade. Pela primeira vez, sim. Elisa se aproximou novamente, incapaz de resistir ao impulso de provocar. Que discurso tão comovente, Júlia. Quase me faz acreditar em segundas chances. Não se esforce, disse Júlia com um sorriso tranquilo. Nem todos sabem reconhecê-las quando as têm diante dos olhos. Patrícia, da mesa, observou o intercâmbio com atenção. Havia algo nessa mulher que começava a respeitar, embora não admitisse. Mais tarde, durante o leilão, Adriano tomou a palavra. Sua voz encheu o salão com a calma de quem domina seu cenário. Esta noite não celebramos fortunas nem empresas, disse. Celebramos a capacidade de nos levantarmos depois de cair. Alguns chamam isso de sorte, eu chamo de coragem. Júlia o observou de seu lugar com o coração batendo rápido. Os olhares se cruzaram e, nesse instante, entendeu que já não fingiam. Algo real os unia,
embora nenhum o tivesse planejado. No final do evento, enquanto os convidados começavam a se retirar, Patrícia se aproximou deles. Devo admitir, disse, foi uma noite impecável. Obrigado, respondeu Adriano. Não me interpretem mal, continuou ela. Ainda acredito que estão brincando com fogo, mas se vão fazê-lo, pelo menos aprenderam a não se queimar em público. E se foi com seu passo elegante. No saguão, antes de subir no carro, Júlia parou alguns segundos. Obrigada pelo de hoje, disse, por me deixar enfrentar meu passado sem me esconder. Não tinha direito de fazer isso por você, respondeu ele, mas sim de estar perto se precisasse. Ela o olhou em silêncio e o mundo pareceu desvanecer ao seu redor. Adriano, sussurrou. Se isso não fosse uma estratégia, se nada disso existisse, continuaria aqui? Ele se aproximou apenas, sua voz grave, sincera. Não teria me afastado desde o princípio. A porta do carro se abriu, rompendo o instante. Subiram sem falar. A viagem de volta foi silenciosa, mas o ar entre eles estava carregado de algo novo. Não de conveniência nem de imagem, algo mais profundo, mais perigoso. Quando chegaram ao penthouse, Júlia tirou os brincos e os colocou sobre a mesa junto a uma taça de vinho. Finalmente terminou, disse suspirando. Não, respondeu ele, observando-a com uma calma estranha. Apenas começou. Ela o olhou confusa. O que quer dizer? Adriano tirou seu celular, mostrando uma mensagem. Era de um número desconhecido. Sei a verdade sobre seu relacionamento falso. Amanhã todos os outros saberão. Júlia sentiu que o chão voltava a se mover sob seus pés. Quem poderia ter enviado isso? Alguém que esteve muito perto de nós, respondeu ele com voz baixa, e que sabe perfeitamente como destruir uma história quando ela começa a ser verdade. O silêncio caiu de novo, pesado, implacável. Lá fora, as luzes da cidade continuavam brilhando, alheias à tempestade que estava prestes a se desatar. A noite se tornou interminável. A mensagem continuava brilhando na tela do celular como uma ameaça suspensa no ar. Júlia a leu uma e outra vez, com a sensação de que as letras se afundavam lentamente em seu peito. Sei a verdade sobre seu relacionamento falso. Amanhã todos os outros saberão. Adriano caminhava de um lado a outro do salão com a mandíbula tensa. Era a primeira vez que ela o via sem controle absoluto. O que vai fazer? Perguntou finalmente. Encontrar quem enviou, respondeu ele sem hesitar. Não há muitas pessoas com acesso à nossa informação. Acha que foi alguém da empresa? É provável, disse Adriano parando diante da janela. Ou alguém que esteve muito perto de nós desde o princípio. Júlia lembrou do olhar frio de Patrícia na reunião, do sorriso malicioso de Elisa no gala e do silêncio desconfortável de alguns funcionários. Se isso se publicar, você perderá tudo, murmurou. Eu sei, admitiu ele voltando-se para ela. Mas não penso me esconder. Ela baixou o olhar, sentindo a culpa se apoderar de seus pensamentos. Tudo isso começou por minha culpa. Se não fosse por mim... Não, a interrompeu ele com firmeza. Tudo isso começou porque alguém te humilhou e eu não permiti. Não confunda isso com culpa. O silêncio os envolveu. Lá fora, o céu de São Paulo começava a clarear. Mas dentro do penthouse o ambiente continuava carregado. Adriano se sentou diante dela e pela primeira vez em dias se permitiu baixar a guarda. Não vou negar que planejei, disse com sinceridade. Pensei na imagem, na reputação, nas manchetes, mas em algum ponto deixei de fazê-lo por isso. Júlia o observou sem se atrever a falar. E por que faz agora? Perguntou finalmente. Porque me importo com você, respondeu sem rodeios. E não quero que ninguém te use para me destruir. Ela sentiu um nó na garganta. Não soube se queria abraçá-lo ou se afastar para não acreditar. Antes que pudesse responder, a campainha do apartamento soou com força. Laura apareceu na porta pálida sustentando um tablet. Precisam ver isso, disse com a voz tensa. Na tela, uma publicação nova começava a viralizar. O título dizia: O falso relacionamento entre o CEO do grupo Montblanc e sua funcionária. Uma farsa de relações públicas.
As imagens mostravam fotografias deles no penthouse durante os dias posteriores ao escândalo. Algumas tiradas do prédio da frente, outras filtradas da própria equipe de comunicação. Como conseguiram isso? Perguntou Júlia com o coração acelerado. Alguém do departamento filtrou a informação, respondeu Laura com voz grave. Tudo aponta para Elisa Duarte. O nome caiu como um golpe seco. Adriano fechou os punhos. Sabia que não suportaria ficar fora do centro das atenções, disse entre os dentes. Ela trabalha com a equipe de relações externas, tinha acesso aos comunicados e às fotografias. Júlia se levantou. Então não há tempo a perder. Há que enfrentar isso antes que ela use a nosso favor. Enfrentar como? Perguntou Adriano. Com a verdade, disse Júlia, olhando-o diretamente. Não com estratégias, não com comunicados, só com a verdade. Ele a observou por um longo tempo antes de assentir. De acordo, mas desta vez não deixarei que faça sozinha. Horas depois convocaram uma coletiva breve no auditório da sede central. O prédio estava rodeado de jornalistas e as redes sociais ferviam com especulações. Quando Júlia e Adriano subiram ao estrado, o murmúrio do público se converteu em expectativa. Júlia pegou o microfone primeiro. Sua voz era firme, embora suas mãos tremessem. Não vou negar que o relacionamento entre Adriano e eu começou como uma manobra para proteger minha dignidade, disse sem rodeios. Depois de ser humilhada publicamente, ele me ofereceu apoio e ambos decidimos enfrentar o escândalo juntos. Os flashes iluminaram o lugar. O que não esperávamos, continuou, era que algo real nascesse dentro dessa mentira. Hoje não preciso me defender com aparências. Não sou a mulher que foi deixada no altar. Sou a mulher que aprendeu a se levantar e a não se envergonhar de pedir ajuda quando precisou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, Adriano falou. Seu tom era baixo, mas cada palavra ressoou na sala. Eu sou responsável por ter convertido um ato de compaixão numa estratégia e admito sem reservas. Mas se tivesse que fazer de novo, faria porque, pela primeira vez, uma mentira serviu para revelar algo verdadeiro. Os repórteres se olharam entre si confusos. Não havia escândalo para vender quando a verdade se contava sem medo. Essa tarde, a notícia se estendeu por todo o país. O que muitos esperavam que fosse a queda de um empresário poderoso terminou se convertendo numa história de honestidade e redenção. As ações do grupo se estabilizaram. As críticas se transformaram em respeito. Elisa Duarte foi demitida discretamente dias depois, e embora tentasse dar entrevistas, sua versão nunca teve o mesmo eco. Patrícia Salgueiro, por sua vez, enviou uma mensagem breve para Adriano. Não gosto de como manejou a situação, mas não posso negar que ganhou. Quando tudo voltou à calma, Adriano e Júlia se encontraram na varanda do penthouse. O vento estava frio, mas o céu se via limpo, quase prateado. Então sobrevivemos, disse ela com um sorriso cansado. Sobrevivemos, repetiu ele observando o horizonte. Mas não graças às mentiras. Ela assentiu. Não sei o que somos agora. Não sei se isso é real ou se continuamos numa história que ninguém entenderia. Eu sei, disse Adriano se aproximando. Somos o que fica depois que se apaga o barulho. Júlia o olhou com o coração batendo mais rápido que nunca. Então me diga o que fica. Você, sussurrou ele. Só você. O beijo chegou sem aviso, silencioso, inevitável. Não foi teatral nem impulsivo. Foi a confirmação de tudo o que haviam calado. Nesse instante não existiam as câmeras, nem os rumores, nem os conselhos diretivos. Só duas pessoas que, entre o caos e a aparência, haviam encontrado algo tão improvável quanto sincero. 1 ano depois. Adriano acordou cedo e caminhou até a janela de seu quarto. Lá fora, os jardins do hotel estavam perfeitamente arrumados para a cerimônia. Havia demorado meses para planejar este dia e queria que tudo fosse perfeito. Nervoso? Perguntou Laura, que havia chegado cedo para ajudá-lo a se vestir. Um pouco. Você não ficou nervosa no dia do seu casamento? Estava apavorada, riu Laura. Mas olha,
Já vão 3 anos e continuo felizmente casada. Adriano vestiu o smoking preto que havia escolhido especialmente para a ocasião. Já não precisava de bengalas nem de ajuda para caminhar. Os médicos o chamavam de milagre empresarial, mas ele sabia a verdade. O amor havia sido seu melhor remédio. Sabe do que mais gosto de tudo isso? Disse a Laura, enquanto ajustava a gravata. Do quê? Que 1 ano atrás pensei que minha vida havia mudado para sempre, e hoje vou me casar com a mulher que amo de verdade. Uma batida na porta os interrompeu. Era Marina, a irmã de Júlia, vestida com um lindo vestido rosa e uma coroa de flores no cabelo. Adriano, está pronto? Minha irmã já está nervosa. Como ela está? Linda, mais linda que nunca. Adriano sorriu. Júlia havia se tornado uma jornalista reconhecida e agora trabalhava como correspondente independente. Havia encontrado sua vocação contando histórias que tocavam o coração das pessoas. Marina, posso perguntar uma coisa? Claro, Adriano. Está feliz que sua irmã e eu vamos nos casar? Adriano, estive esperando este dia desde que te conheci. Claro que estou feliz. A cerimônia se realizou no jardim do hotel com vista para o mar. Adriano havia convidado apenas as pessoas mais importantes, Laura e sua família, alguns funcionários da empresa, a senhora Dulce e, claro, toda a família de Júlia. Quando começou a música, Adriano caminhou lentamente até o altar. Cada passo lhe lembrava o caminho que havia percorrido, do fingimento ao amor, da estratégia à sinceridade, da aparência à realidade. Júlia apareceu no final do corredor radiante em seu vestido branco, simples, mas elegante. Ao seu lado caminhava seu pai, que servia como padrinho. Quando chegaram ao altar, Marina pegou a mão de Adriano e a de sua irmã e as uniu. Agora sim são uma família completa, sussurrou. O padre Silva, que havia conhecido o casal durante o processo de reconciliação, oficiou a cerimônia. Adriano, Júlia, passaram por muitas provas para chegar até aqui. Enfrentaram o escândalo, a dúvida, o julgamento, mas o amor os manteve unidos. Quando chegou o momento dos votos, Adriano se dirigiu a Júlia com voz emocionada. Júlia, 1 ano atrás pensei que havia perdido tudo o que me importava, mas você me ensinou que as coisas mais valiosas não se podem perder enquanto tivermos fé. Prometo amar você, cuidar de você e ser o homem que merece. Prometo me levantar cada dia agradecido pela segunda chance que me deu. Júlia secou uma lágrima antes de falar. Adriano, eu nunca deixei de acreditar em você, nem mesmo quando você havia deixado de acreditar em si mesmo. Prometo amar você nos dias bons e nos difíceis. Prometo ser sua companheira em tudo que vier e prometo que nossa família sempre estará unida pelo amor. Quando se beijaram, Marina gritou. Finalmente minha irmã se casou de verdade. Todos os convidados riram e aplaudiram. Durante a recepção, um repórter que havia acompanhado a história desde o início se aproximou de Júlia. Júlia, como se sente agora que sua história chegou ao final feliz? Muito feliz, mas na verdade nossa história apenas começou, disse olhando para Adriano, que dançava com a senhora Dulce. Ainda acredita em finais felizes? Júlia olhou para seu marido, que dançava lentamente com sua vizinha idosa, ambos rindo como velhos amigos. Eu não acreditava em finais felizes. Acredito em novos começos. Que planos tem agora? Vamos viajar para a lua de mel e depois vou continuar escrevendo histórias que inspirem outras pessoas a nunca desistirem do amor verdadeiro. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Adriano e Júlia se sentaram na varanda de sua suíte, olhando as estrelas. Sabe o quê? Disse Adriano. Acho que pela primeira vez na vida sou completamente feliz. Por que pela primeira vez? Perguntou Júlia. Porque antes tinha dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas não tinha amor verdadeiro, não tinha família, não tinha um propósito real. E agora tenho tudo o que realmente importa. Júlia se aninhou entre os braços dele. Adriano, amanhã vamos começar a fundação? Sim, meu amor. Amanhã começamos a ajudar outras pessoas que precisam encontrar seu próprio final feliz. Como vai se chamar? Adriano olhou para Júlia, que sorriu e assentiu. Fundação Nova Chance.
para sempre lembrarmos que todo final pode ser um novo começo. 5 anos depois, Adriano caminhou até o pódio do auditório principal do Centro de Apoio Familiar Fundação Nova Chance. À sua frente estavam mais de 300 famílias que haviam sido beneficiadas pelo programa. Bom dia a todos. Meu nome é Adriano Feitosa e 6 anos atrás estava convencido de que minha vida havia tomado um rumo que eu não controlava. Um aplauso caloroso encheu o auditório. Na primeira fileira, Júlia sorria orgulhosa enquanto segurava a mão de Sofia, a filha adotiva que haviam acolhido 2 anos antes. Hoje estamos aqui para celebrar que a Fundação Nova Chance ajudou mais de 500 famílias a se reunir e proporcionou apoio emocional gratuito a mais de 1.000 pessoas. Mais aplausos. Adriano olhou para o lado do palco, onde Laura supervisionava um grupo de psicólogos que trabalhavam com famílias em crise. Mas quero contar como tudo isso começou com uma mulher corajosa que me ensinou algo que mudou minha vida para sempre. Que às vezes, os finais mais duros são na verdade novos começos. Júlia corou quando todos os olhares se dirigiram a ela. Naquele momento pensei que minha vida havia acabado. As aparências, as mentiras, os julgamentos pareciam mais fortes que a verdade. Mas ela me mostrou que quando você para de fingir e começa a viver autenticamente, milagres podem acontecer. Adriano fez uma pausa e bebeu um pouco de água. Durante estes 5 anos, a Fundação Nova Chance cresceu até ter 4 centros de apoio, um programa de mediação familiar e uma rede de acolhimento temporário. Mas o mais importante é que aprendemos algo fundamental. O amor não se finge, se vive. No auditório estavam a senhora Dulce, agora parte da família, junto com várias pessoas que haviam passado por histórias similares à de Adriano e Júlia. Depois de vários testemunhos emocionantes, Adriano voltou ao pódio. Cada uma dessas histórias me lembra por que fazemos este trabalho. Porque acreditamos que toda pessoa merece uma segunda chance, que toda família merece acreditar na possibilidade de um amor verdadeiro. Júlia se levantou de seu lugar e subiu ao palco. Agora tinha mestrado em psicologia familiar e dirigia o programa de reconstrução de vínculos. Quando tudo começou, pensei que era o fim da minha história. Adriano e eu havíamos começado com uma mentira, mas descobrimos que às vezes as mentiras nos levam às verdades mais profundas sobre nós mesmos. Hoje, 5 anos depois do nosso reencontro, não só somos uma família feliz, como pudemos ajudar centenas de famílias a encontrar seu próprio caminho para a cura. Finalmente, Sofia subiu ao palco. Com 7 anos, era uma menina segura de si mesma, com planos de estudar psicologia para continuar ajudando outros. Quando era pequena e morava no abrigo, eu sonhava em ter uma família que me amasse de verdade, disse com voz clara. Adriano e Júlia não só me deram uma casa, me deram um exemplo de que o amor pode nascer dos lugares mais inesperados. Olhou para seus pais adotivos com orgulho. Meu papai não fingiu ser meu pai. Ele se tornou meu pai de verdade quando decidiu me amar. E minha mamãe me ensinou que família não é quem nasce junto, é quem fica junto. Mas o mais importante que aprendi é que quando você ajuda outros, sua própria vida se torna mais significativa. Por isso, a Fundação Nova Chance vai continuar crescendo para que mais famílias possam encontrar seu próprio milagre. O evento terminou com todas as famílias cantando juntas. Enquanto Adriano abraçava Júlia e Sofia, pensou em quão longe haviam chegado. Sabe o que, meu amor? Disse a Júlia. O que, querido? Que você tinha razão desde o princípio. Às vezes os finais felizes começam nos piores momentos. Sofia sorriu e abraçou seus pais. E o melhor de tudo é que nunca se acabam. Sempre há mais histórias felizes, esperando que alguém acredite nelas. 10 anos depois daquele primeiro encontro no altar, a Fundação Nova Chance havia se tornado uma das organizações mais respeitadas do país. Adriano, agora com 42 anos, havia encontrado o equilíbrio perfeito entre negócios e propósito. Sofia, aos 17 anos, estava no último ano do ensino médio e já havia sido aceita na Faculdade de Psicologia da USP. Sua meta era se especializar em terapia familiar para continuar o trabalho da Fundação.
Júlia dirigia uma rede de centros de apoio familiar que se estendia por 8 estados brasileiros. Sua história de superação a havia convertido numa das psicólogas mais reconhecidas do país. "Papai", disse Sofia numa tarde de domingo, enquanto revisavam juntos os planos de expansão da fundação. "Você se lembra da primeira coisa que mamãe te disse?" "Qual delas?" "Quando disse que preferia a verdade dolorosa à mentira confortável." Adriano sorriu. "Claro que me lembro. Eu sabia que vocês iam ficar juntos para sempre." "Como sabia?" "Porque vi que vocês se olhavam com honestidade. E onde há honestidade, sempre há amor verdadeiro. E onde há amor verdadeiro, sempre há finais felizes." Adriano abraçou sua filha, a menina que havia completado sua família, e que lhe havia ensinado que os milagres mais verdadeiros não vêm do céu, mas nascem do coração humano quando se abre ao amor. Naquela noite, enquanto as 3 gerações da família Feitosa Guimarães jantavam juntas, incluindo agora os pais de Júlia, que haviam se mudado para São Paulo para estar perto da neta, Adriano levantou sua taça de água. "Quero fazer um brinde", disse. "Por quê?" perguntou Júlia. "Pela mulher mais corajosa que conheci, que me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar, que o amor pode curar qualquer ferida e que os finais felizes existem para quem tem coragem de acreditar neles." "Saúde!" gritou Sofia, levantando seu copo de suco. "Saúde!" repetiram Júlia e os avós. E enquanto brindavam, cada um deles sabia que haviam vivido seu próprio milagre. Não o tipo de milagre dos filmes, mas o tipo mais real e poderoso de todos. O milagre do amor que transforma, cura e une para sempre. A história de Adriano e Júlia havia demonstrado ao mundo que, às vezes, as histórias mais verdadeiras começam com uma mentira. Que o amor verdadeiro pode nascer das situações mais improváveis. E que quando 2 pessoas decidem parar de fingir e começar a viver, qualquer final é possível. E assim, a tarde que havia começado com uma mulher sendo abandonada no altar, se havia convertido numa vida inteira de amor, propósito e segundas chances. Fim. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno. Se esta história tocou seu coração, não esqueçam de curtir e compartilhar. Sua participação me ajuda a continuar contando histórias que inspiram e transformam vidas. Contem nos comentários. Vocês acreditam que o amor pode nascer das situações mais inesperadas? Deixe seu nome e de que cidade você está assistindo. Sua opinião é muito importante para mim. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. Fique em paz e até a próxima. Que dejar algo bonito por último. Vamos a buscar ideas. Christmas, happy Frankie, Hollywood. Hola, chau, chau. ¿Qué es esto? Esto no es lo que estoy buscando, ¿cierto? No. ¿Dónde cojones está la cosa? Ya. ¿Por qué estoy acá? La verdad que estaba acá yo. ¿Cuánta gente queda? Bueno, es que igual llevo caleta. A ver qué dice. Un arquitecto en nuestra ciudad. Wow. La mea pega así hacer todo esto. Bueno, parece que las misiones diarias hoy día no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no sé cómo se hacen. No sé dónde se hacen, así que hoy día no las vamos a hacer. Hoy día nuestra misión va a ser dejar nuestra casa bonita. Decente. Bonita es un lujo, ¿ok? Así que lo vamos a dejar decente. ¿Por qué alguien está peleando con un Synthtrooper?
Y verdad que ahora podemos picar como imbéciles porque no estamos en el modpack de terror. Construye un castillo. Mira, mira. Yo, como, mira mi skin. Soy Coveni. Coveni skin trabajadora. ¡Ay! Bueno, Coveni skin trabajadora. Entonces voy a Me ponerme... confundí de lado. Voy a... Au. Voy a ponerme una cafetería. Pero igual una cafetería grande. No sé qué te parece. Pero primero quiero tener mi humilde casita. Y a raíz de esta casita hacer la cafetería. Clipea eso del Fador. Clipea lo que acaba de pasar del Fador. Porque mis mods no están aquí trabajando. Clipéalo y se lo pasáis a la lobby. Aquí hay que trabajar. Laburando, pues laburando. Ya. Ah, qué susto. ¿Qué pasó? No, no te lo puedo creer. Ya, a ver. No veo nada. ¿Tienes antorchas? Antorcha, sí. Ponme, por favor. Ahora. Uf, a ver, está complicado. Perdón. Por acá estoy haciendo un... Por aquí, por aquí. ¿Sale por ahí? Sí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y eso no eras tímida? ¿Me ayudas? Sí, pero si viene alguien con caballo a asustarme y que después más encima se cae un hoyo, no sé. No sé quién pasa más vergüenza. Calla, calla. Ya, que ahí se fue. Es parte del show. Claro, Espérame. parte del streaming. Dios. Pero... ¿De qué te ríes? ¿De nada? No, yo. ¿Quién se está riendo? Muchas gracias, viajera. Me has salvado. Adiós, adiós. Porque te voy a dar una recompensa. Dime... Bueno... No tengo nada, pero... No importa, no importa. Mira, Toma, yo te te voy a regalo dar una una recompensa, mira. Toma, Toma, te di una montura. yo te di un pingüino bebé. Cuídalo. ¡Cuídalo! ¿Cómo que no lo quieres? Pero si no te me paso, te agarra... Pero míralo, míralo. Es un pingüino bebé, ¿cómo no lo vas a querer? Ah, bueno, tengo tijeras, tengo un montón de tijeras. Ahí tengo tijeras. Bueno, me voy. Bueno, Listo. Sigo mi adiós. camino. Hasta Que luego. vaya bien. Que no te caigas. Y bueno, hay gente... Y gente. Agradezco que no me haya pasado a mí. Lo bueno es que nos salvó un poco, porque nos regaló una montura. Y nos hace bastante falta. Por si acaso. Loco, no me luce. Vamos. Sí, buena onda. ¿Qué es eso? ¿Por qué está montada en una... The fuck? Listo. Hola. Dale. Dale. Mamita.
¿Tengo comida? Y si tengo comida, chica. La pregunta ofende. Y se acaba lo que menos le da. A ver, espérate. ¿Estarán viviendo ya? Ya, a ver. Nuestra casa va a ser por aquí, entonces. Bancan chat. Porque igual la gente se dispersó caleta. Mira, mira, ¿y esto qué onda? No, y son los que me habían adoptado, se fueron. Bueno. Menos mal. No me hubiera ido a Colchana con ellos. Es que uno tiene que encontrar el spot perfecto, eso es lo que pasa. Y este spot me parece bastante... Es que la idea es que sea una cafetería que quede como en un lugar místico, y esto me parece bastante místico. Quiero ver el color de esta madera. Es moradita. Podría ser una cafetería morada. En honor a la Seonmi, que en paz descanse porque ya no se stream. Y quiero madera oscura, pero para allá están ellos. Entonces me da como vergüenza. A ver, ¿esto me sirve? Ah, pero es tronco normal, pues yo quiero el otro que es oscuro. ¿Esto será tronco normal? Ah, no, este es de jungla, este es como naranja, ¿o no? Este es más feo, a ver. No, este es el que quiero. Voy a deforestar. Vengan. Digamos caminan. Lo que yo tengo... Uy, Dios. Ahí ¿Qué está, sonó? ahí por fin se está haciendo de día. Hola, soy yo. ¿Aló? Es que sonaba un teclado. Y dije, ¿qué suena? Lo siento. Hola, mucho gusto. Soy yo y mi nula suspensión de ruido. Hola, Ella es, mucho la gusto. ella es la NPC número 1. Ah, hola, supongo.